RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Meio-dia em ponto, mais um dia primaveril, 22 graus a temperatura, Rio Grande em movimento, está no ar a partir de agora, prestação de serviço, muita notícia e também entrevistas muito boas também. Hoje é o seguinte, nós vamos falar aqui uma coisa que talvez você não conheça, já ouviu falar em Novembro Roxo? Novembro Roxo é a campanha mundial que alerta sobre a prematuridade. Você vai saber mais daqui a pouco. Também vamos conhecer os projetos que estão tramitando na Câmara de Vereadores de Porto Alegre com a vereadora Mônica Leal. Quais as principais causas do acidente vascular cerebral, mais conhecido como derrame? Você também vai saber. E ainda mais violência nas escolas de Porto Alegre. Você vai ver um flagrante também da Brigada Militar prendendo uma dupla de assaltantes. Tem isso e muito mais a partir de agora. Então já vamos acionando a nossa redação com a Lilian Berim. Lilian, bom dia. Muito bom dia, Forcolém. Bom dia a todos os telespectadores do Rio Grande em Movimento. A gente vai iniciar então esse dia sabendo como é que vai ser o tempo hoje, porque a gente tem bastante sol aqui na capital hoje, na maior parte do estado. O tempo firmou, né? Ontem, por volta do meio-dia, a gente ainda teve um pouquinho de instabilidade aqui e depois ficou nublado o restante do dia. Já hoje o sol iniciou o dia aparecendo já aqui, felizmente deve continuar assim. As temperaturas devem seguir na mesma média de ontem e do resto da semana. Vamos dar uma olhada como é que elas ficam então, tanto aqui na capital como na região metropolitana e demais regiões do Rio Grande do Sul. Olha aí. 28 graus deve ser a máxima por aqui hoje e a mínima foi de 16 graus. A mesma mínima, mesma média ali na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, deve alcançar os 26 graus, as máximas também por lá. Em Passo Fundo, no norte do estado, muito calor também, as máximas vão chegar aos 28 graus hoje. Em Erechim, a mesma média, 27 graus as máximas, bastante sol também, assim como no litoral gaúcho, né? A gente teve mínima de 18 graus hoje, amanhecemos com essa temperatura, mas as máximas vão chegar aos 26 graus. Olha, Forcolém, nós temos bastante assuntos hoje para tratar da editoria de polícia, mas devemos iniciar falando pelo assunto que está sendo mais comentado, inclusive nas redes sociais, que é a questão das agressões aos professores. São 9 casos já em 2 semanas, em 14 dias já são 9 casos de agressões. Ontem a gente noticiou aqui pela manhã sobre a diretora que foi agredida e durante a tarde nós tivemos mais um caso. Nós temos aí a reportagem que está acompanhando nessa manhã está nessa escola aí onde aconteceu essa agressão aí de ontem à tarde. Vamos dar uma olhada então sobre como está essa situação. Ontem mais um caso de agressão a professor foi registrado aqui em Porto Alegre. Desta vez aconteceu aqui na Escola Municipal Santilé, que fica na Lomba do Pinheiro, zona leste de Porto Alegre. O que aconteceu foi o seguinte: estava programado um passeio do colégio e esta estudante deveria ter trazido dinheiro e também a autorização até a terça-feira. Como ela não trouxe, ela não poderia realizar esse passeio. Mas ontem ela ligou para a mãe indignada, dizendo que foi proibida de participar desse passeio. Então a mãe veio até a escola com muita raiva e daí durante 1 hora aproximadamente ela agrediu 5 professores. Agrediu verbalmente e também fisicamente. Por isso, na manhã de hoje, diversos familiares e também pais e outros alunos vieram até aqui em frente à escola para manifestar e protestar contra esta atitude de violência. Amanhã também está programada uma caminhada que vai acontecer a 1h da tarde. Marcele Dutra para o Rio Grande em Movimento. Pois é, Forcolém. Então as aulas foram suspensas aí nessa escola, está sem aulas hoje. Os professores também se reuniram e vão traçar medidas sobre o que deve ser feito ali na instituição a partir de agora.
Nessa tarde, eles pretendem se encontrar com uma equipe da Secretaria Municipal de Educação. Essa escola tem 1.200 estudantes, é uma escola grande, tem bastante alunos que estão aí prejudicados por conta dessa situação. Nós tivemos também o caso, no fim da tarde de terça-feira, de uma professora da Escola Municipal de Educação Infantil Vila Elizabeth, no bairro Sarandi, que foi agredida depois de uma palestra realizada no local para os pais dos alunos. A mãe de uma das crianças acusou uma professora de ter agredido o seu filho de 4 anos. Os familiares acabaram defendendo a professora e aí então ocorreu a agressão. Também tivemos a diretora agredida, né, depois de aguardar 40 minutos pela mãe de um aluno, como a gente noticiou aqui. E também foi no dia 31, uma docente agredida pela irmã de um aluno na Escola Municipal Grande Oriente do Rio Grande do Sul, que é no bairro Rubem Berta. E no dia 24, uma professora da Escola Municipal Afonso Guerreiro Lima, na Lomba do Pinheiro, foi alvo de socos e chutes pela irmã de um estudante que é ex-aluna do colégio. Então, são vários casos, né, Forcolém? É uma onda de violência escolar que, infelizmente, está se propagando, não parou, pelo contrário, a gente está noticiando aqui mais de uma por dia. Então, daqui a pouco, mais notícias e atualizações também sobre esse caso, se tivermos. Eu acho que também é o fato do professor não ficar mais calado, o professor não aceita mais esse tipo de coisa e os professores estão se unindo, e é o que tem que fazer. Os professores têm que se unir, né, dar um basta nisso. E esta mulher que foi lá agrediu os professores porque a filha dela não conseguiu ir, porque não mandou a autorização em tempo, ela deveria de pensar que ela não está educando a filha dela, não está dando bom exemplo. Porque o que ela está ensinando para a filha? Olha, filha, responsabilidade zero, não precisa ter comprometimento de grupo com ninguém, faz do jeito que tu quiser, porque se não der, a gente resolve na porrada. Olha aí, nós estamos rodando uma imagem aí, acho que é no dia, essa é o dia da agressão aí? Olha só. Bom, tem áudio, vamos ver. Olha aí, olha a mulher aí, ó. No flagra. Olha lá. Agora é isso, ó. Cadê a brigada? Chamamos 3 vezes. Tá, mas diz que assim, ó, tem. Agora, se quiser, bota um balanço, faz o que você quiser. Tá? Agora eu paguei o passeio, eu assinei o bilhete e vocês não deixaram a minha filha embarcar no ônibus. Você acha isso certo? Olha aqui, amor. Bom, o que eu estou ouvindo no áudio, a mulher está dizendo que pagou e assinou o bilhete. A informação já é outra agora. Então, assim, se pagou e assinou o bilhete, é óbvio que não se resolve nada na violência, obviamente. Mas já é outra informação. Então, tá vendo como as coisas às vezes são meio truncadas, né? Vem uma informação, daí vem outra, e eu não gosto de... Bom, brincadeira. A mulher mesmo está falando no vídeo ali, ó. Eu paguei, eu assinei a autorização e vocês não deixaram minha filha viajar. Ao contrário do que a escola está dizendo, que ela não assinou, que ela não autorizou. Mesmo assim, violência zero, não é por aí, né? Mas tem a outra parte ali. Se pega e começa a entrar, a mulher está lá desequilibrada. Perdeu a cabeça, não pode. Mas ela está dizendo ao contrário do que a escola está falando. Bom, vamos mudar de assunto, né? Vamos falar agora com a grande vereadora Mônica Leal. Essa mulher combativa, essa mulher que bota a cara, tapa faz anos. Esta é uma feminista. Agora eu tô na moda, né? Porque no passado eu era fascista, radical, ditadora. Agora eu acho que eu fiquei na moda, porque tá todo mundo no mesmo pensamento, que a única maneira de endireitar esse país é pela direita. Com disciplina, hein? É a única maneira. Essa baderna, acabamos de ver a notícia aí nos colégios. Tu pode lembrar na tua época disso acontecer? Mas eu estava falando outro dia, Deus me livre, o professor era uma autoridade. Você olhar feio para um professor era um negócio... Não, se eu chegasse em casa com um bilhetinho da professora, eu acho que era castigo por 2 meses. Mônica, minha filha estava numa escola aí particular, né? E uma coleguinha dela tinha uma mania de agredir as outras colegas.
E 3 ocorrências, assim, coisas leves, mas a última ela pegou um copo com um refrigerante, jogou na cabeça e amassou o copo, né? Chamaram a mãe, e a mãe, amiga nossa, né, de casa, e a pedagoga, olha, nós temos que ver, mas ela botou a boca, disse que ia trocar a menina de colégio, que não sei o quê, que onde é que... E ela falando isso lá dentro da minha casa, chegou lá e começou a contar para minha ex-mulher, assim, daí eu botei a boca, eu digo assim, mas vem cá, tu acha que tu fez certo? Que horror. Tu acha que tu fez certo? Isso. Quer dizer, você ao invés de apoiar um trabalho da pedagoga, mas já sabe o que é? Aí vai identificar o problema de casa, né? Aí vai identificar o problema real. Da onde vem essa agressividade? Da onde vem esse transtorno? É muito vem grave. De casa? Eu disse para ela, mas você não tem vergonha de contar isso? Você deveria ir lá e apoiar o professor, porque na minha casa, se a minha filha errar na escola, eu vou lá e vou apoiar o professor. Eu vou lá e vou repreender a minha filha e vou tentar com a pedagoga da escola ou com uma psicóloga ver o que eu posso fazer agora. Não vou acusar a escola que quer fazer tem um padrão de disciplina toda a escola. Nós chegamos, né? ao fundo do poço com essas agressões, não só de alunos, como de pais aos professores. De pais também. Então, isso explica muito bem que a educação que essas crianças estão recebendo em casa está completamente errada. Porque jamais nós poderíamos imaginar no Japão, o professor, ele é referenciado pelo imperador como um mestre. É a única pessoa que o imperador se curva. E assim tem que ser, porque através do professor é que todas as outras profissões existirão. Exatamente. Então, é uma falta de noção clara. Como também tem um outro lado aí de alguns que tentam trazer a doutrinação política. Muito bem colocado. É uma minoria, mas tem. E tu sabe que essa semana nós tivemos na Câmara Municipal como é importante o papel da Câmara Municipal de Porto Alegre, que é a Casa do Povo. Pais e mães levaram aos vereadores, eu recebi várias ligações, mensagens de pais inconformados com as manifestações que estavam ocorrendo em alguns colégios de Porto Alegre, como Rosário, por exemplo. E nós, então, eu entrei com um pedido, eu faço parte da Comissão de Segurança Urbana, Direitos Humanos e Direitos do Consumidor, entrei com uma solicitação para a presidente da comissão que fizesse uma reunião conjunta com a Comissão de Educação e com a nossa comissão, e convidando as pessoas envolvidas nisso, professores, diretores, pais, alunos, para que a gente abrisse um amplo debate. E foi muito importante porque pais utilizaram a tribuna para dizer que não se conformavam, que queriam deixar seus filhos não para fazer manifestações políticas no colégio. E outro lado achando tudo maravilhoso, que é mesmo a escola é o palco de fazer política. Agora tu imagina um grupo de meninos pré-adolescentes vestindo camiseta preta, gritando que são da resistência. Será que eles sabem o significado disso? É claro que não. Né? Se querem fazer debate, tem que ser algo organizado. Esse foi o encaminhamento, inclusive, da reunião das comissões, que fosse um debate organizado, mediado por adultos, por professores, jamais gerando conflito. Não pode ter 2 alunos que vão sentar lado a lado e que vão entrar em conflito. Foi o que aconteceu. Né? E aí, como é que ficou isso? O encaminhamento da reunião foi muito bom, porque nós fizemos as pessoas entenderem que é necessário que eles sejam acompanhados por adultos, que esse debate seja organizado. Como era na nossa época de escola, que se a gente queria debater alguma coisa, aquilo era completamente organizado, acompanhado e mediado. Tudo que é solto vai dar confusão. Né? Eu me lembro, eu fui presidente estudantil. Conflitos. Nossa, cara, olha o que tu vai te expressar, que é a escola. Exatamente. Não vem com coisas... Expressa o que você acha... Eu parto de um princípio, eu penso que a mulher, eu vou falar em nome das mulheres, né? As mulheres que trabalham, que hoje são arrimo de família, são chefe de família, muitas vezes, a grande maioria, sim, a gente acompanha isso, ela precisa sair de casa, deixar o seu filho no colégio com segurança. Somente sabedora que seu filho está em segurança é que ela vai conseguir produzir e trabalhar. Então, a escola não é lugar de conflito.
A escola tem que ser um terreno ensino, neutro, de aprendizado, de debate sobre matemática, história do Brasil, português, civismo, moral ética. Cívica. Exatamente. Vai né? voltar, hein? É isso que nós precisamos, resgatar esta boa escola, com cuidado ao outro, respeito, isso é importante. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você foi a favor da recuperação do nome da Castelo Branco, né? Junto com outros vereadores que ingressou A favor, no recurso. não. Eu lutei bravamente 4 anos nessa causa. Eu que entrei com esta causa através, primeiro, de um projeto político, um PL, né, um projeto de lei. E demorou, hein? Demorou, porque foi um verdadeiro absurdo o que aconteceu. Os vereadores Fernando Ruas e Fernanda Melchiona entraram com um projeto para alterar o nome da Avenida Castelo Branco e desrespeitaram, cometeram ilegalidades, irregularidades, né, no processo legislativo. Então, eu entrei com um projeto, mas como eu vi que aquilo estava muito na política, estava indo para o lado da ideologia e não era o que eu queria, porque eu queria entrar com uma forma técnica, mostrando que tinham cometido uma ilegalidade. Eu e mais 4 vereadores entramos na justiça, com mandado de segurança, provando que eles não tinham respeitado o número correto de 24 vereadores para votação, não tinham feito um croquis, não tinham consultado ao redores da Avenida Castelo Branco, tinham desrespeitado tudo. E nós tivemos ganho por quase que unanimidade. Voltou a Castelo Branco. Agora, eu dou aqui como exemplo para o telespectador. Imagina que risco seria se permanecesse a Avenida da Legalidade e da Democracia. Então, basta alguém acordar e decidir que quer trocar o nome de uma rua. Dou como exemplo aqui um cidadão que não é católico, acorda de manhã e, a rua Espírito Santo ali do lado da catedral, eu não sou católico, eu vou tirar. E aí tira. É uma insegurança jurídica isso, é uma barbaridade. Por isso que eu lutei 4 anos na justiça, e devolvemos o nome da nossa avenida, a nossa história, a nossa memória, com muito orgulho, gostem ou não gostem. As pessoas emblemáticas, as pessoas que fizeram a história da capital, do Brasil, elas precisam permanecer. Não se pode apagar com uma borracha, tirar do livro. Isso é coisa da esquerda, que tem mania de mudar a história. Aí eu enfrentei o processo, e é ali que eu te disse que eu fui muito atacada, porque há 4 anos atrás, quando eu entrei com esse projeto, esse processo, eu fui chamada pela esquerda radical e pelos seus companheiros, que tem uma ala lá que frequenta o plenário. Né? De fascista? Eu não entendo se a gente que fala fascista, eles não estudaram o fascismo, eles não sabem efetivo. A pessoa que chama alguém de direita e outro de fascista, não sabe o que é o fascismo. Não, e é uma piada, vou dizer, porque aqueles que brigam pela democracia, que querem o direito, né, de ser ouvido, enfim, eles são os primeiros que, quando não concordam, saem na briga, no tapa. Basta ver a invasão da Câmara, Mônica, que eles dizem que foi ocupação, não foi? O nosso papo aqui é sempre maravilhoso, mas eu tenho tempo aqui, querido. Eu tô meio como é bom, né? É bom. A gente você é maravilhosa. É maravilhosa. Eu tenho, infelizmente, eu tenho que encerrar. Não, eu comprei, eu sou jornalista de raiz. Você tem que vir aqui fazer comentários nesse programa, sabia? Adoraria. Eu gosto muito dessa televisão, olha, e para mim, utilidade pública, informação e da nossa aldeia. No jornalismo a gente aprende aquilo que é mais interessante, que é a tua aldeia. Depois vem o Estado e depois vem o Brasil. Sou parceira sempre, contem comigo. Serei a próxima presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre. Tá bom, querido. Olha, mais notícia política. Os nossos senadores aí, os 3 senadores gaúchos, não participaram dessa votação de aumento de salário que vai impactar em quase 6 bilhões para o ano que vem. Veja aí. O Paim, o Lazier e a Ana Amélia Lemos não participaram, né, dessa votação, não votaram contra. Então, parabéns, pelo menos honraram, né, a nossa altivez política que nós temos na grande maioria das vezes aqui no Rio Grande do Sul. Ridículo que esses outros senadores fizeram, aquele sem vergonha daquele presidente do Senado fez lá. Vamos para o break e já voltamos. Muito bem, voltando aqui no Rio Grande Movimento, acabei de dar uma informação de que Lazier, Ana Maria Lemos e o Pimenta não votaram, mas na verdade eles não foram. Desculpa, Pimenta não, o Paim. O Paim não foram os 3. Então,
Aí o elogio, deixa pra lá. Tinha que ter ido e votar contra, então, né? Você não conta. Tinha que ser contra essa palhaçada. 6 bilhões eles vão impactar ano que vem. Então, retiro o que eu disse, no elogio, 0. Vamos para a redação, Lilian Belim. Complementando aí o que tu disseste, Forcolém, então, só para deixar bem claro, né, para os telespectadores, os 3 representantes do Estado no Senado, o Lazier Martins do PSD, Ana Amélia Lemos do PP e Paulo Paim do PT, estavam ausentes, então, não apareceram na sessão que reajustou os salários do Supremo Tribunal Federal. O reajuste que altera o subsídio dos 11 integrantes do Supremo e também da chefe do Ministério Público Federal de R$ 33.700 para R$ 39.000. E acaba provocando também um efeito cascata sobre os funcionários também do Judiciário. Então, o que cada um disse do porquê, né, como cada um justificou. O Lazier Martins e Paulo Paim disseram que estavam na capital, porque a votação, segundo eles, não estaria programada para acontecer nesse dia, que não poderiam, então, estar presentes. A Ana Amélia Lemos, estava em Brasília, permaneceu lá, mas não estava presente, disse que teve vários contratempos e, por conta disso, não pôde comparecer. Esse reajuste provoca um efeito cascata sobre os funcionários do Judiciário e abre caminho também para um possível aumento dos vencimentos dos parlamentares e também do presidente da República. A senadora Ana Amélia Lemos, a alguns veículos de comunicação, ela comunicou que teve um dia muito difícil, que recebeu representantes do Judiciário e do Ministério Público e também que o seu chefe de gabinete, Marco Aurélio Ferreira, teve um mal súbito e precisou ser internado. Portanto, está aí justificado o porquê do não comparecimento dos representantes gaúchos no Senado. Outra notícia, Forcolém, agora da área policial, é mais uma operação que foi deflagrada. 3 pessoas foram presas na primeira fase da Operação Barreiros da Polícia Civil. Foi através da primeira Delegacia de Polícia de Repressão a Roubos do DEIC. O objetivo é desarticular um grupo que utilizava explosivos em roubos a bancos aqui no estado. Então foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão em Alvorada e 5 em Canela. Ali na Serra, um homem de 50 anos foi detido depois que a polícia encontrou munições de diversos calibres. E também foram presos na região metropolitana uma mulher de 54 anos e um homem de 34 anos, que são mãe e filho, que estavam com diversas drogas, como cocaína, maconha, também quantidade de dinheiro, uma balança de precisão. Eles têm ligação com o grupo criminoso que é alvo dessa operação, esse grupo especializado em roubos a estabelecimentos bancários no estado. Essas investigações iniciaram depois que o grupo utilizou explosivos para roubar um caixa de uma agência do Banrisul em Barra Funda no dia 2 de novembro. A Brigada Militar foi acionada e a Polícia Civil apurou que esses suspeitos têm relações também com outros crimes. Forcolém. Pois é, muito bom a Polícia Civil aí debelar essas quadrilhas. Agora, quando tiver aquelas imagens, ontem a Brigada Militar de São Leopoldo prendeu 2 homens numa moto que estavam praticando vários assaltos na cidade de São Leopoldo e eles acabaram sendo presos pela uma PATAMO, pela uma patrulha de ações especiais aí da Brigada Militar. Vamos ver, já tem aí, tá na mão? Pode rodar para mim. Aí, ó, momento que eles estão abordando, ó, esses 2 aí. Lá na Vila Vicentina, em São Leopoldo, ontem à tarde. Aí o PM pergunta: tem alguma arma aí? O cara disse que não. Mas esse que está aqui com a câmera, ó, ele vai ver. Quer ver? Tá com a 68 ali, 68, ó. 68, ó. 68. Não baixa a mão. 68. Veja aí o momento que o policial que está com o fuzil na mão, está dando cobertura a essa abordagem dos 2 PMs, viu que ele estava mais de frente, viu aqui que esse rapaz aí está com uma arma que foi retirada já pelo policial. Ó. E eles estavam praticando assaltos na região central de São Leopoldo e foram presos. A brigada não forneceu os nomes dos acusados, mas informou que eles tinham já praticado esta semana 4 assaltos
a mão armada em paradas de ônibus e tudo mais, aí pessoas que estavam caminhando também numa outra avenida lá. Parabéns à Brigada Militar. Veja como o trabalho da Brigada é muito perigoso. Está abordando ali, se o cara não deve nada, ele bota a mão na cabeça. Veja, quando o cara tem alguma coisa, ele é resistente, né? E pode acontecer uma coisa bem grave ali. Vamos agora falar sobre AVC com o Dr. Marcos Vinícius Teixeira, que é neurologista. Tudo bem? Prazer, Como vai? Prazer. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Como é que se pode prevenir o AVC? Como é que... Que idade mais... idades mais avançadas ou jovens também podem acometer disso? Com certeza. Rogério, primeiro assim, o AVC engloba, na verdade, uma grande doença. Nós temos, assim, 90% dos casos AVCs isquêmicos, 10% hemorrágicos. Quando a gente fala do hemorrágico, sem dúvida nenhuma, a principal causa são pressão arterial descontrolada. Tá? Depois temos as causas também, outros tipos de hematoma relacionados a aneurismas cerebrais, todos englobam nesse mesmo grupo. No restante, nos outros 90%, que englobam os AVCs isquêmicos, a gente tem também a principal causa, entre as principais causas, hipertensão arterial descontrolada, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo. Tá? Uma coisa interessante é que, com publicações nacionais, o que está demonstrando? Aumento da prevalência de AVC em pacientes jovens. Tá? Isso a gente vê na nossa prática diária. Tá? Cada vez mais pacientes de 38, 40, 45 anos estão internados por AVCs, parecendo o que a gente via com pacientes de 60 anos. Tá bem? Ainda a gente não sabe a causa disso, a gente não entende o que está acontecendo. Mas pode-se fazer uma ligação entre a alimentação errada e a falta de exercício físico também? O que a gente assim, observa também na prática, que eu trabalho apenas com pacientes com AVC, é sedentarismo. Tá? Normalmente está relacionado a sedentarismo e tabagismo. Tá? O que eu explico muito para meus pacientes, o que você tem que pensar com AVC? O AVC, imagina aquele canteiro, um terreno bem seco, que depende totalmente de uma irrigação, do sistema de irrigação. Se você não cuidar bem do sistema de irrigação, do que vai acontecer no decorrer dos anos? Esse cano vai rachar, vai entupir, vai soltar pequenos trombos e entupir. E é isso que acontece no nosso cérebro. Tá? Você vai começando o colesterol a acumular naquelas paredes até chegar ao entupimento, mas normalmente esse tipo de doença acontece em pacientes de mais idade. Ou causas embólicas, principalmente fontes cardioembólicas. Tá? Pessoas que têm arritmias do coração soltam êmbolos para o cérebro e entopem essas artérias. E como um canteiro, se entupir daquilo ali para frente e não tem água, aquele terreno todo morre. E isso acontece no nosso cérebro. Em quantos minutos o cérebro sem uma irrigação morre? É muito rápido. Só que é o seguinte, o nosso cérebro também ele está preparado para sofrer um pouco. Vamos supor, de uma forma bem generalista, né? Existe o que a gente chama de circulação colateral. E quando uma artéria grande é entupida, pequenos ramos tentam suprir aquele, por maior tempo possível a demanda daquele local. Por isso que hoje a gente está tentando propagar, inclusive, acho que a gente acabou sendo um pouco apagado pelo Outubro Rosa, mas nossa última semana de outubro foi a Semana Nacional do AVC e dia 29 de outubro foi o Dia Internacional do AVC, o Dia Mundial do AVC. Normalmente aconteceu programas, mas ficaram um pouco restritos, não foi tanto divulgados na mídia, tudo, mas o AVC, além de prevenível, ele é tratável, inclusive no SUS. Tá? Hoje nós temos, se o paciente for detectado de forma rápida e encaminhado para os serviços corretos, a melhor forma de você encaminhar esses pacientes é via SAMU, sempre lembrando disso, porque o SAMU vai te levar para o local correto. E vai fazer uma ação preliminar muito rápida. Gente, tempo é cérebro, tá? E muito mais rápido que um infarto do coração. O coração ainda aguenta um tempo muito maior. O cérebro, isso a gente tem um tempo, assim, uma régua que corta em 4 horas e meia, tá? Para a gente iniciar um trombolítico venoso e tentar substituir. O que é aquela foto ali, doutor? Isso aí nos mostra, na verdade, o que eu ia falar na seguida. A evolução do tratamento do AVC agudo começou desde a década de 90, que foi o grande boom, mas em 2015 a gente teve a nossa revolução, que foi o tratamento endovascular. Infelizmente, ainda não, a gente está trabalhando para disponibilizar isso no SUS, mas o que nós temos ali? Aquilo ali é um catéter dentro da artéria do cérebro, buscando um trombo com um stent. Se a gente tem um êmbolo que tem que entupir na artéria lá em cima, nós temos hoje como buscar esse trombo e abrir o cérebro, aumentando até essa faixa de tempo de tratamento. Tá?
Acho que, talvez, eu acredito, eu espero, desejo que em 2019 vai ser o grande ano do AVC do Brasil, porque a gente vai conseguir colocar isso no SUS. Outra imagem ali mostrando um caso desse. Dá para ali identificar uma cabeça, certo? Sim. Se você reparar, vai chegar ali, descendo para a direita, tem um corte. Cadê o resto do cérebro, da cadeia de irrigação que leva sangue para o resto desse cérebro? Nesse caso, eu subi nesse cérebro, pode passar a imagem, e foi buscado, tirei o trombo. Olha para você ver a diferença do antes e do depois. O senhor fez essa cirurgia? Isso. Nós realizamos esse procedimento em alguns hospitais de Porto Alegre e infelizmente é ainda restrito para os pacientes de convênios, alguns convênios. A gente consegue retirar esse trombo e voltar a ter a circulação normal do cérebro, como era antes, né? Pode passar a próxima imagem, eu acredito. E olha o tamanho do trombozinho que estava fazendo todo esse estrago. Ele veio com o catéter e a gente conseguiu restabelecer o fluxo. Esse paciente era um paciente, por acaso, ele estava próximo do hospital, foi feito bem rápido. O paciente chegou com grande déficit, ele já sai no outro dia, não sai do hospital, mas já fica no outro dia restabelecido. Tá? Sem nenhuma... Na verdade, não posso falar que sem nenhuma, mas sempre vai ficar uma sequela, porque igual o senhor falou, o nosso cérebro tem um tempo que ele aguenta, mas algumas células vão morrer. Cada vez mais rápido a gente fizer isso, menos células vão morrer. Certo. Tá? O que nós temos também, não é todo mundo que vai ter essa indicação, existe o trombolítico venoso também que vão dissolver pequenos trombos, mas trombos tão grandes iguais a esse, desde 2015, com uma série de casos internacionais, mostraram que a melhor opção é o tratamento endovascular. Eu acredito que até o final do ano que vem... Onde é que entra esse catéter? A gente entra pela artéria femoral. Pela femoral. É o famoso cateterismo, tá? Sim. Diferente quando fazer o cateterismo do coração, eu faço o cateterismo do cérebro. É um procedimento relativamente rápido, a gente consegue realizar de uma forma bem rápida. Acesso o cérebro pela artéria femoral, subo só pela artéria direita eu consigo acessar todo o cérebro, tá? É uma dúvida muito comum entre as pessoas. Me perguntam, mas doutor, mas por que você tratou do meu lado esquerdo e entrou pelo lado direito? Não. A gente sobe e tira esse pequeno trombo lá do cérebro. É uma microcirurgia bem... É um cateterismo bem detalhado, né? Tanto é que somos poucas pessoas que fazemos aí na cidade, tá? Mas está disponível em praticamente todos os grandes hospitais da cidade. E o senhor é um jovem neurologista, né? Sim. O senhor é bem jovem, bem... Eu acabei entrando bem cedo e terminando minha formação e, por sorte, acabei sendo bem recebido na cidade. Parabéns pelo Obrigado. trabalho. E falei aqui então com o Dr. Marcos Vinícius Teixeira Brandão, essa juventude tomando conta de tudo, fazendo coisas maravilhosas, um orgulho para todos nós. Muito obrigado. Obrigado. Seja bem-vindo sempre. E vamos na redação com a Lilian, tem mais informações aí. Forcolém, ataques a banco aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos 3 ataques entre ontem e hoje. Foi nessa madrugada em Joia, na região noroeste, foram caixas eletrônicos. Em Casca, no norte do estado, foram 2 agências atacadas. E em Mato Castelhano, também no norte do estado, houve inclusive troca de tiros, principalmente nos 2 primeiros casos, né? No primeiro ataque, em Joia, foi por volta das 3 da manhã. 8 homens foram flagrados pela Brigada Militar atacando os caixas eletrônicos do Banrisul, no centro do município. Eles tinham arrombado a porta quando a polícia chegou e o grupo acabou atirando, então, contra os policiais. Não conseguiram levar nenhuma quantia em dinheiro, mas a polícia encontrou um explosivo não detonado dentro do banco e agora a Polícia Civil está investigando esse caso. Já em Casca, teve um ataque a agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, foi um ataque simultâneo. Cerca de 1 hora depois, ali por volta das 4 da madrugada, os bandidos chegaram a explodir alguns caixas eletrônicos, teve confronto com a polícia também, teve troca de tiros e os criminosos também conseguiram fugir. Ainda não há informação da quantia que foi levada dos bancos, nenhum policial ficou ferido, felizmente, e a Polícia Federal vai investigar também esse ataque devido ao envolvimento da Caixa, né, a agência da Caixa. E em Mato Castelhano, foi um posto bancário do Banrisul, às margens da rodovia. O crime também foi por volta do mesmo horário, foram uns crimes simultâneos mesmo. E ainda não há mais detalhes sobre esse caso, apenas que uma dupla em uma moto foi vista fugindo da região depois desse ataque. Então, já é o 3º ataque no mesmo local em pelo menos 2 meses, Forcolém.
Tá chegando perto do Natal, fim de ano, o bandido quer dinheiro, velho. Quer dinheiro e vai fazer de tudo para conseguir. Então a gente tem que ficar muito atento. Até nessas também comprinhas, nada a ver com essa quadrilha, mas as comprinhas no centro, cuidado com o celular, cuidado com a bolsa também. Vamos para um breve intervalo comercial e na volta, João Batista Filho vai trazendo as informações do esporte e do futebol. Já, já. E o Grande Movimento está de volta. Agora, deixa eu dar hora para o nosso telespectador. Isso aqui é ao vivo, né? Faltando 21 para 1, temperatura 25 graus. Vamos saber agora do futebol, dupla Grenal. João Batista Filho está na redação. E aí, João Batista, tudo bem? Tudo bem, Forcolém? Grande abraço para ti, para todo mundo. Esse dia maravilhoso e dia de treinamento com portões fechados no estádio Beira-Rio. Mas quem vai nos trazer todos os detalhes do dia do Internacional, principalmente desta manhã, é o repórter Guilherme Paz. Fala, Gui. Mistério aqui no CT Parque Gigante. O Internacional treinou no estádio Beira-Rio na manhã de hoje. O treinador, Oder Hellmann, prepara o grupo para o confronto contra o Ceará, no próximo domingo, lá em Fortaleza. O Inter treina amanhã pela manhã, antes de viajar para o Nordeste, e provavelmente o treino será fechado novamente, sendo lá no estádio, pois aqui no CT é inviável fechar os treinamentos, devido à visão que se tem aqui da Avenida Padre Cacique. O Colorado, na segunda colocação do Brasileirão e ainda na busca pelo título, tem uma missão complicada nas últimas 6 rodadas. Precisa torcer por 2 tropeços do líder Palmeiras e ter 100% de aproveitamento para levantar a taça. O ponto positivo é que essa reta final, o treinador poderá repetir a mesma equipe da última partida. Isso aconteceu apenas uma vez no Campeonato Brasileiro. Aqui do CT Parque Gigante, Guilherme Paz. Valeu, obrigado, Gui. Com as últimas informações do Inter, a tendência aqui, aquela escalação, como ele disse, se repite. Claro, isso é bom para o Inter, que pega o Ceará do Lisca, que está numa campanha fantástica, principalmente nesse segundo turno de Campeonato Brasileiro. Hoje à noite tem eleição. Presidente Marcelo Medeiros contra Luciano Davi, ainda no Conselho Deliberativo. Os dois devem passar e ir para o famoso pátio, como nós falamos. E dia 8 de dezembro, aí sim, a eleição de fato para o associado escolher qual será o novo presidente, ou se o presidente Marcelo Medeiros continua por mais 2 temporadas comandando o Internacional. Mas, no meio disso tudo, tem o mais importante, que é o Campeonato Brasileiro. E a reta final pode ser bem importante para o Colorado. O Inter tem chances de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Você precisa fazer o teu dever, que é conseguir as vitórias, sabendo das dificuldades, sabendo que você vai jogar contra adversários, alguns que estão brigando contra o rebaixamento, que vão ser jogos muito difíceis. E como eu falei, se você não fizer o teu dever, não adianta você torcer contra. Mas a realidade da tabela não mostra um caminho tão fácil para o Colorado. Faltando apenas 6 jogos para o fim da competição, a distância é de 5 pontos para o líder Palmeiras. Os atuais 61 pontos da equipe gaúcha representam 63,5% de aproveitamento, contra 68,8% dos paulistas, que somam 66 pontos. Vamos para a matemática. Se o Palmeiras mantiver a mesma campanha que vem tendo ao longo da temporada, ele chegaria a 78 pontos. O Inter precisa de 1 ponto a mais para se tornar campeão brasileiro. Hoje, com os atuais 61 pontos e com 18 pontos a serem disputados, o Colorado somaria 79. E 79 é um número muito simbólico para a torcida colorada. Por que acreditar no título ainda? Porque ainda há chance. Acho que essa é a principal maneira de você ainda acreditar, porque tem a possibilidade e você precisa fazer o teu dever. Esse é o principal. Se depois do título vier, aí é uma consequência. Tá aí o Fabiano, mas é muito clara a situação para o Colorado. Precisa de 100% de aproveitamento. Os últimos 6 jogos, 6 vitórias e só então o título, claro, com o Palmeiras mantendo a sua campanha, o que é a tendência, como disse o próprio repórter Guilherme Paz nesta matéria. Mudando de lado, indo para o tricolor, o presidente Romildo Bolzan Júnior ontem teve de fato uma conversa com o técnico Renato Portaluppi. Nela ficaram estabelecidas algumas questões do futuro do Grêmio de 2019 e hoje Renato está recebendo, aliás, a reunião está por acontecer nesse horário, tá? Uma proposta financeira, papel timbrado,
quanto que vai receber, salário, bonificação, projetos, o plano do Grêmio para 2019 do Renato Portaluppi. É claro que isso ainda deve ser discutido, o empresário dele recebe, faz uma contraproposta, mas o que é importante noticiar é que o Grêmio está bastante otimista, o presidente Romildo acredita que é uma situação muito semelhante à do ano passado. Está tudo encaminhando para o Renato Portaluppi permanecer por mais um ano, pelo menos, no tricolor e finalizar a gestão do presidente Romildo até dezembro de 2019. Quem está perto de voltar, cada vez mais perto, ontem esteve no campo trabalhando com os demais companheiros, é Luan. Aliás, vamos ver uma matéria sobre ele. O atacante Luan é uma das maiores estrelas do Grêmio. O Luan hoje, juntamente com os demais companheiros, tem uma atuação de gala e eu fico feliz por isso, porque ele é um jogador diferenciado. É um jogador que ele bem, a nossa equipe joga ainda muito mais. Dentro do tricolor, ele já venceu títulos como Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. Além disso, uma medalha olímpica junto com a seleção brasileira. Fico meio um pouco surpreso, né, de estar acontecendo tudo isso na minha vida. Espero conquistar mais coisas. O atacante já realizou até seu sonho no Grêmio. Meu sonho eu já tive. Que era conquistar um título aqui no Grêmio. Mas não estou satisfeito, quero conquistar mais e sou jogador do Grêmio, penso somente no Grêmio, no jogo de amanhã e nas próximas competições que estão por vir. Mas em 2018, Luan não vem tendo a melhor de suas atuações e já foi até vaiado dentro da arena. O Luan realmente ele não vem jogando tudo aquilo que ele sabe nas últimas partidas, mas é um jogador que já nos ajudou bastante, é um jogador que hoje foi mais uma vez decisivo e qualquer outro treinador hoje já teria tirado o Luan de campo pelo que ele vinha fazendo. Eu insisti porque eu sei que numa jogada ele pode decidir a partida e foi o que aconteceu. Numa falta, então foi importante para ele. A verdade é que todos sabemos que Luan tem talento. Não é à toa que ele foi o rei da América em 2017 e teve comparações com o Renato Portaluppi dos seus tempos de atacante. Mas será que ainda esse ano ele recupera a sua forma ideal? Acho que isso é uma opinião de cada um, né? Cada um tem uma visão sobre determinado jogador. Obviamente que é impossível um atleta ficar em alto nível durante a carreira toda e ficar talvez em baixo nível também é muito difícil, tem muita oscilação, então talvez não esteja no melhor momento dele, mas é um atleta que já nos ajudou muito, que continua nos ajudando e que espero que volte de lesão aí 100% para continuar colaborando com essa reta final de ano com a gente aí. Todo mundo torce para que Luan volte de lesão, jogando aquilo que ele sabe jogar. E foi um golaço mesmo do Luan esse de falta, né? Incrível a capacidade que tem o camisa 7 do Grêmio, que tá voltando, Forcolém, tá quase lá para voltar para o time tricolor. Muito bem. Eu já disse, né? Vocês querem que o Renato fique aqui, ele tá meio chateado, não deu título, tem que botar um em cima da outra, senão ele começa a lembrar do posto 9, lá do Leblon, onde ele toma aquela aguinha de coco, a galera faz um futebol, o posto 9 ali é fogo, né? Na volta, você vai ver um flagrante de assalto, uma dupla de assaltantes que está aterrorizando aqui em Porto Alegre já depois dos comerciais. Faltando 10 minutos agora para uma, me dá um vídeo aquele que uma dupla, você vai ver o que essa dupla faz aqui na Benjamin, isso aí é na Benjamin Aristides, ó. Tá vendo esse Vectra? Tá vendo aquele cara lá atravessando a rua lá? Cuida desse cara lá. Esse cara tá atravessando a rua como quem não quer nada. É próximo ao colégio Dom Bosco aí. Essa mulher vai sair e esse careca aí que tá chegando agora, ó, dá uma disfarçada, a arma dele tá ali na canela. Ele tira a arma. O outro que tá armado, ó. Os dois até com a camisa muito parecida. Pegam tudo. Estão uniformizados para roubar, hein, ô Toninho? Olha lá. Não sei o que ele quer mais, a mulher vai embora, ficam com o cruise dela. Esse assalto dessa semana aí. E tem a foto do vagabundo também. Se você reconhecer, avise a polícia, olha lá. Tem mais um, ó. Chegou mais um. Opa, coisa. Não, peraí, dá carona aí. Olha lá. Levaram o cruise da mulher. Você vê como é que eles agem? 3, bota a foto do cara. Esse aí, ó. Esse é o principal suspeito, ó. A câmera ali da rua que pegou também. Esse é o principal suspeito. Cuidado com esses caras aí, cuidado ao estacionar.
Às vezes a gente está com coisas na cabeça, papéis e tal, e acaba virando uma vítima em potencial. Bom, vamos falar sobre o Novembro Roxo com Denise Sugitani. Isso. Tudo bem? Tudo bem, Rogério. Seja bem-vinda. Obrigada. A gente celebra, então, o mês roxo. Eu não sabia que o Novembro Roxo tinha um Novembro Azul e um Novembro Roxo, que é o Dia Mundial da Prematuridade. Isso. E você é a presidente da ONG prematuridade.com. Isso, é a Associação Brasileira de Pais e Familiares de Bebês Prematuros, mas é conhecida como ONG prematuridade.com porque a gente começou como um site. Sim. Né? E a prematuridade tem um volume, tem um número muito grande que chegou, Tem. que chamou a tua atenção e você fundou essa... Exatamente, exatamente. O Brasil hoje, pelo último estudo global de 2012, a gente estava em 10º no ranking mundial de nascimentos prematuros. Então, um bebê que nasce antes de 37 semanas de gestação, né? A gestação tem 40 semanas, ciclo fechado, ele é considerado prematuro. E nascendo assim, ele está em risco para muitos problemas respiratórios, enfim, o bebê não está bem formado quando ele nasce prematuro. E, então, para nós é um grande problema de saúde pública, né? Em torno de 350 mil nascimentos prematuros por ano no Brasil. E isso tem um grande impacto, né, na economia como um todo, no mercado de trabalho, porque as mães acabam abandonando seus empregos para poder cuidar de um filho prematuro em casa depois, né? Elas ainda não têm a licença maternidade estendida já garantida, então esse é um dos nossos desafios em termos de políticas públicas. Então, por isso que a gente veio com o trabalho da ONG, da associação, para lutar pelos interesses, né, das famílias e também trabalhar para a prevenção do parto prematuro. Você está me falando que não é só nas famílias com vulnerabilidade social. Você está me dizendo que também até numa programação de fazer um parto, fazer uma cesariana, pode acontecer de nascer prematuro. Por quê? Isso. Porque quando é estabelecida a idade gestacional, que a mãe está acompanhando, fazendo pré-natal, estou com 16 semanas, 20 semanas, sempre a data da última menstruação é a referência. Só que muitas vezes existe sempre uma margem de erro, né? Então, o problema da cesárea agendada, da cesárea eletiva, né, sem indicação médica, é que o médico ou a mãe pode escolher uma data em que o bebê está nascendo antes de 37 semanas. Né? Eles acham que está com 38, 39, mas o bebê pode ter 36 semanas. E como os pulmões são os últimos órgãos que se formam, então existe um risco do bebê ter um desconforto respiratório, de ser um bebê que vai para o quarto com a mãe e daqui a pouco tem um desconforto respiratório, tem que voltar para a UTI. Então, é desnecessário, né? E nas camadas menos favorecidas, a gente tem a questão do pré-natal, né? Da ausência do pré-natal ou pré-natal deficitário, que acaba não identificando situações de risco também. E o que é o método canguru que a ONG está incentivando no evento, no próximo domingo? Isso, no próximo domingo, dia 11 agora, a partir das 9, no Parque da Redenção, todas as famílias convidadas. A gente vai falar esse ano bastante de método canguru, porque ele é um conjunto de ações que tem tudo a ver com prematuridade. Método canguru, geralmente as pessoas associam aquele contato pele a pele, de colocar o bebê no colo, já na UTI, mas, na verdade, é um conjunto de estratégias do Ministério da Saúde que começa já na gestação para trabalhar com partos de risco, para acolher as famílias na UTI, para acompanhar no pós-alta também. Então, esse método é super consagrado, existem diversos estudos que comprovam que os bebês que vão para o colo do pai ou da mãe, que ficam em contato com a pele, eles acabam tendo mais estabilidade, o coração, né, normaliza, batimento cardíaco normaliza, a respiração, e eles têm alta mais cedo. Isso já é comprovado. E o evento vai ser aonde? Vocês vão... No Parque da Redenção, a partir das 9 horas, domingo, concentração ali ao lado do expedicionário. Então, é a terceira edição da Caminhada Prematuridade do Rio Grande do Sul, com participação de diversos hospitais, universidades. Então, vai ter bastante gente, sempre reúne bastante famílias, profissionais, para a gente chamar atenção para essa causa. Então, tá bom. Denise Sugitani, presidente da ONG prematuridade.com, 17 de novembro é a data. O Dia Mundial, que é globalmente instituído, é o 17 de novembro, mas a gente vai fazer a caminhada nesse domingo em função de ser próximo, né, de feriado, então, para a gente poder ter mais famílias poderem participar. Muito obrigado, então. Obrigada. Obrigado pelas suas informações. Vamos à redação, Lilian.
Forcolém, rapidamente, alguns destaques da programação da Feira do Livro, que a gente sabe que é super extensa, mas às 3 da tarde, para o pessoal que vai fazer o vestibular da URGS, tem um sarau com leituras dramáticas das obras de Flor Bela Espanca e Maria Firmina dos Reis, que estão entre as leituras obrigatórias desse vestibular, 3 da tarde na Biblioteca do Clube do Comércio. Tem também hoje a viúva do músico Chorão, do Charlie Brown Jr., a estilista Graziela Gonçalves, vai falar sobre a história dos dois, às 6 da tarde, no auditório Barbosa Lessa, que é ali na Rua dos Andradas. E depois vai autografar o livro Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz? Minha História de Amor com Chorão, às 7h30, na Praça de Autógrafos. E tem ainda também a Monja Cohen, que vai falar sobre o livro Zen para Distraídos, Princípios para Viver Melhor no Mundo Moderno, 6h30 da tarde no Teatro Carlos Urbim. Tem que tirar senha a partir da 1h30 na Central de Informações. E às 7h30 da noite ela também vai autografar o livro na Praça de Autógrafos. Até amanhã, Forcolém. Até amanhã, Lilian. Obrigado. Vem aí o Virando o Jogo. Nós voltamos amanhã ao meio-dia. Obrigado pela audiência. Beijos, até mais. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.